O Libertador, capítulo 22. Prisão e morte de João Batista. João Batista havia sido o primeiro a anunciar o reino de Cristo. Também foi o primeiro a sofrer. Acostumado a estar ao ar livre, no deserto, agora se encontrava encarcerado na cela de uma masmorra, prisioneiro da fortaleza de Herodes Antipas. O próprio Herodes tinha ouvido a mensagem de João Batista. Seu apelo por arrependimento o fez estremecer. Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Marcos 6, verso 20. João condenou sua relação pecaminosa com Herodias, mulher de seu irmão. Embora, sem muito empenho, Herodes por algum tempo procurou se desvencilhar da cadeia lasciva que o amarrava, mas Herodias o prendeu com maior firmeza em suas redes e se vingou de João Batista, convencendo Herodes a lançá-lo na prisão. As sombras e a inatividade de sua vida na prisão afetaram João profundamente. Com o passar da semana após semana, sem que houvesse qualquer mudança, a depressão e a dúvida foram aos poucos se apoderando dele. Seus discípulos trouxeram notícias sobre o trabalho de Jesus e de como as pessoas o estavam seguindo. Mas, se esse novo mestre era o Messias, por que ele não providenciaria a libertação de João? Isso trouxe dúvida à mente de João, as quais, de outra forma, nunca teriam surgido. Satanás se alegrou ao ver como as palavras desses discípulos machucaram o coração do mensageiro do Senhor. Com que frequência os amigos de uma boa pessoa dão provas de serem seus mais perigosos inimigos? João Batista esperava que Jesus assumisse o trono de Davi, mas o tempo passava sem que o Salvador reivindicasse sua autoridade real, e João ficou perplexo. Ele esperava que Jesus derrubasse o orgulho e poder humano. O Messias limparia totalmente o terreno, juntaria o trigo em seu celeiro e queimaria a palha com um fogo que nunca se apaga. Isaías capítulo 40 e Mateus capítulo 3. Como Elias, João Batista esperava que o Senhor se revelasse como um Deus que respondesse com fogo. João Batista tinha assumido a postura de alguém que fala destemidamente contra a iniquidade, tanto nos lugares elevados como nos humildes. Ele ousou enfrentar o rei Herodes com repreensão claras e diretas quanto ao seu pecado. Agora, em sua cela na masmorra, ele esperava que o leão da tribo de Judá abatesse o orgulho do opressor e libertasse o pobre. Mas Jesus parecia se satisfazer com curar e ensinar, enquanto a opressão romana pesava cada dia mais sobre Israel, enquanto o rei Herodes fazia a vontade de sua amante, e os clamores dos pobres e sofredores subiam ao céu. Ele comia à mesa com cobradores de impostos. Uma terrível decepção. Tudo isso parecia um mistério. Os surdos dos demônios torturavam o espírito de João, e a sombra de um medo terrível pairava sobre ele. Seria possível que o tão esperado libertador ainda não tivesse aparecido? João ficou amargamente decepcionado com o resultado de sua missão. Esperava que a mensagem de Deus apresentasse o mesmo efeito de quando a lei foi lida nos dias de Josias e Esdras, segundo Crônicas 34 e Números capítulo 8, e levantasse uma grande obra de arrependimento. Será que toda a sua vida tinha sido sacrificada em vão? Teria sido infrutífero seu trabalho por seus próprios discípulos? Teria ele sido infiel em sua missão e por isso afastado de suas atividades? Se o libertador prometido tivesse aparecido e João fosse achado fiel ao seu chamado, não é certo que Jesus derrotaria o poder opressor e livraria aquele que tinha anunciado sua chegada? Contudo, o Batista não abandonou sua fé em Cristo. A voz do céu, a pomba que tinha descido, a pureza imaculada de Jesus,
e o poder do Espírito Santo que havia repousado sobre João quando ele esteve na presença do Salvador, tudo isso dava testemunho de que Jesus era o prometido. João decidiu mandar uma mensagem para Jesus. Ele confiou esse recado a 2 de seus discípulos, esperando que uma conversa com o Salvador confirmaria a fé dos dois. E ele esperava por alguma palavra vinda de Cristo, diretamente para ele. Os 2 discípulos foram a Jesus com a mensagem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? A pergunta foi extremamente amarga e desapontadora para a natureza humana de Jesus. Se João, o fiel precursor, não conseguia entender a missão de Cristo, o que ele poderia esperar da multidão interesseira? O Salvador não respondeu à pergunta dos discípulos imediatamente. Enquanto estavam ali, intrigados pelo silêncio de Jesus, os doentes e aflitos chegavam para ser curados. Os cegos, os enfermos abriam caminho para chegar até Jesus. A voz do poderoso médico entrava nos ouvidos surdos. Uma palavra, um toque de sua mão, abriu os olhos dos cegos. Jesus repreendia a doença e expulsava a febre. Sua voz chegava aos ouvidos de moribundos, e eles se levantavam saudáveis e cheios de energia. Ao mesmo tempo em que ele curava suas doenças, os pobres camponeses e trabalhadores, que eram evitados pelos rabinos como imundos, se reuniam ao seu redor, e ele lhes falava as palavras de vida eterna. Jesus apresenta provas. Assim, os discípulos de João passaram o dia vendo e ouvindo tudo aquilo. Finalmente, Jesus os chamou e lhes disse para irem contar a João o que haviam testemunhado, acrescentando: Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Mateus 11, verso 6. A prova de sua divindade era clara. Sua glória ficava evidente em sua condescendência com nossa baixa condição. Os discípulos levaram a mensagem e ela foi suficiente. João se lembrou da profecia sobre o Messias. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61, verso 1. As obras de Cristo declaravam que ele era o Messias. Jesus devia fazer seu trabalho não com o choque de armas e derrubadas de tronos e reinos, mas falando ao coração de homens e mulheres mediante uma vida de misericórdia e sacrifício próprio. O princípio da própria vida de João Batista era o princípio do reino do Messias, mas aquilo que, para ele, era evidência convincente da divindade de Cristo, não era evidência nenhuma para os líderes de Israel. João viu que a missão do Salvador somente poderia ganhar ódio e condenação da parte deles. Ele, o precursor, estava bebendo da taça que o próprio Cristo deveria sorver até a última gota. A gentil censura do Salvador não passou despercebida para João. Agora, ao entender mais claramente a natureza da missão de Cristo, ele se entregou a Deus para a vida ou para a morte, segundo o que fosse melhor para a causa que ele amava. O coração do Salvador se encheu de simpatia pela fiel testemunha encarcerada na masmorra de Herodes. Não deixaria que o povo concluísse que Deus tinha se esquecido de João ou que sua fé havia falhado no dia da provação. O que vocês foram ver no deserto? Ele perguntou. Um caniço agitado pelo vento. Mateus 11, verso 7. Como os altos juncos da beirada do Jordão, os rabinos que haviam se constituído críticos da missão de João Batista balançavam de um lado para o outro, ao sabor dos ventos da opinião popular. No entanto,
Por temerem o povo, não se atrevia a se opor abertamente ao seu trabalho. Mas o mensageiro de Deus não tinha esse espírito de covardia. João tinha falado com igual clareza aos fariseus saduceus, ao rei Herodes e sua corte, príncipes e soldados, publicanos e camponeses. Ele não era um caniço trêmulo. Na prisão, manteve a mesma lealdade a Deus. Em sua fidelidade aos princípios, era firme como a rocha. Ninguém maior. Jesus continuou: O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Verso 8. Não é por vestuários ricos e luxuosos da vida que os servos de Deus devem esperar. Os sacerdotes e líderes religiosos se arrumavam com ricas vestes. Eles estavam mais ansiosos por conquistar a admiração dos outros do que por obter a aprovação de Deus. O compromisso deles não era com Deus, mas com os reinos deste mundo. Jesus continuou: Afinal, o que foram ver? Perguntou Jesus. Um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. E disse ainda: O menor no reino dos céus é maior do que ele. Versos 9 a 11. No anúncio feito a Zacarias, antes do nascimento de João, o anjo havia declarado: Ele será grande aos olhos do Senhor. Lucas 1, verso 15. Na estimativa do céu, o que constitui grandeza? Não é aquilo que o mundo considera como tal. É o valor moral que Deus tem em alta estima. O amor e pureza são os atributos que Ele mais aprecia. João cresceu aos olhos do Senhor quando se recusou a procurar honra para si mesmo, apontando Jesus para todos como prometido. Sua alegria desinteressada pelo ministério de Cristo representa a mais alta espécie de nobreza já revelada na humanidade. Mais que profeta. João foi mais que profeta. Profetas tinham visto o advento de Cristo de longe, ao passo que João teve o privilégio de vê-lo e apresentá-lo a Israel como o enviado de Deus. O profeta João foi a luz menor, que seria guiada por outra maior. Nenhuma outra luz jamais brilhará tão claramente sobre homens e mulheres caídos como os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Com exceção da alegria que João encontrava em sua missão, sua vida tinha sido pontuada pela dor. Era solitária sua tarefa, e não foi permitido que visse o resultado de seu próprio trabalho. Ele não teve o privilégio de estar com Cristo e contemplar a luz que brilhava em cada uma de suas palavras, derramando glória sobre as promessas da profecia. Herodes acreditava que João era um profeta de Deus e sua intenção era libertá-lo, mas ele tinha medo de Herodias. Ele estava ciente de que, por meios diretos, nunca conseguiria o consentimento de Herodes na morte de João. Assim, resolveu cumprir seu propósito por meio de estratagemas. No dia do aniversário do rei, ele traria convidados para a celebração. Haveria festa e bebedeiras. Ela daria um jeito de influenciar Herodes de acordo com a vontade dela. No grande dia, enquanto o rei se banqueteava e bebia com os seus nobres, Herodias enviou sua filha para o salão de banquetes, a fim de que ela dançasse para os convidados. Salomé estava no vigor da feminilidade, e sua beleza sensual cativou os foliões do banquete. Herodes se sentiu grandemente lisonjeado quando essa filha de sacerdotes e príncipes de Israel dançou diante de seus convidados. O rei estava perturbado pelo vinho. A paixão passou a controlá-lo e a razão foi destronada. Ele enxergava somente os convidados se divertindo. O banquete
o vinho, o brilho das luzes e a moça dançando diante dele. Em um descuidado impulso do momento, quis fazer alguma exibição que o exaltasse aos olhos dos grandes homens do seu reino. Com um juramento, prometeu à filha de Herodias qualquer coisa que ela quisesse pedir, até mesmo metade do seu reino. Salomé correu para o lado da mãe. O que deveria pedir? A resposta já estava pronta: a cabeça de João Batista. Salomé recuou diante da ideia de apresentar aquele pedido, mas a determinação de Herodias acabou prevalecendo. A moça voltou com a terrível exigência: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Atônito e confuso, Herodes ficou aterrorizado com o pensamento de tirar a vida de João, mas não estava disposto a parecer inconstante ou precipitado. Ele havia feito juramento pela honra de seus convidados, e se um deles tivesse oferecido uma só palavra contra o cumprimento da promessa, ele teria, com alegria, poupado a vida do profeta. O rei lhes deu a oportunidade de falar em favor do prisioneiro. Eles sabiam que João era um servo de Deus, mas embora chocados com a exigência da moça, estavam bêbados demais para protestar. Nenhuma voz se levantou para salvar o mensageiro do céu. Esses homens de altas posições tinham grandes responsabilidades e, no entanto, se entregaram à embriaguez. A cabeça estava transtornada com a estonteante cena da música e dança. A consciência adormeceu. Ao não falarem nada, pronunciaram a sentença de morte do profeta de Deus para satisfazer a vingança de uma mulher sem moral. Relutante, Herodes deu a ordem para executar o profeta. Não demorou muito e a cabeça de João foi trazida. Nunca mais aquela voz seria ouvida a clamar por arrependimento. As farras de uma noite custaram a vida de um dos maiores profetas. Quantas vezes o inocente tem sido sacrificado como resultado da intemperança daqueles que deveriam ser defensores da justiça? Todos os que colocam bebidas inebriantes em seus lábios se responsabilizam por toda a injustiça que venham a cometer sob seu poder intoxicante. Os que têm poder de decisão sobre a vida de outros devem ser tidos como culpados de crime quando cedem à intemperança. Eles precisam manter pleno controle de seus poderes físicos, mentais e morais, a fim de ter força intelectual e alto senso de justiça. Herodias exultou por sua vingança e se convenceu de que a consciência de Herodes estaria sempre tranquila, mas o desfecho não foi tão feliz. As pessoas passaram a detestar o seu nome, enquanto Herodes sofria uma tormenta de remorso. Ele tentava constantemente encontrar alívio para sua consciência culpada. Ao lembrar-se da abnegação de João, de seus apelos sinceros e solenes, de seu conselho sempre fundamentado em julgamentos corretos, e depois de como veio a morrer, Herodes não encontrava sossego. Ao cuidar dos negócios do Estado e ao receber honras dos outros, ele exibia um rosto sorridente e, ao mesmo tempo, em que ocultava um coração ansioso, oprimido pelo medo. Estava convencido de que Deus havia testemunhado a orgia do salão de banquetes e de que ele tinha visto a exultação de Herodias e o insulto que ela fez à cabeça decepada daquele que havia condenado seu comportamento. Quando Herodes ouviu acerca das obras de Cristo, achou que Deus havia ressuscitado João Batista. Ele sentia um medo constante de que João se vingasse da morte, condenando o rei e sua casa. Herodes estava colhendo o resultado do pecado. Coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. De manhã dirão: quem me dera fosse noite?
e de noite. Ah, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes enchera o coração. Deuteronômio 28, versos 65 a 67. Não existe tortura pior do que uma consciência culpada, que não dá descanso nem de dia e nem de noite. A razão para Cristo não ter livrado João. Muitas pessoas questionam o fato de João Batista ter sido deixado a definhar e a perecer na prisão. No entanto, esse tenebroso desenlace nunca poderá abalar nossa confiança em Deus se nos lembrarmos de que João foi nada mais do que um participante dos sofrimentos de Cristo. Todos os que seguem a Cristo usarão a coroa do sacrifício. Satanás fará guerra contra os princípios do sacrifício próprio, onde quer que este ocorra. Satanás não se cansava de tentar afastar João Batista de uma vida de incondicional entrega a Deus, mas fracassou. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás tinha sido derrotado. Agora estava decidida a causar sofrimento a Cristo, atacando João. Traria a dor àquele a quem não conseguira fazer pecar. Jesus não interferiu para livrar seu servo. Ele sabia que João suportaria a prova. De boa vontade, o Salvador teria iluminado a escuridão da cela de João com sua presença, mas não podia colocar em perigo sua própria missão. Por amor aos milhares que, em anos futuros, deviam passar da prisão para a morte, João precisou beber do cálice do martírio. Os seguidores de Jesus, ao terem que definhar em celas solitárias ou morrer pelas espadas, pela tortura ou pelas chamas, aparentemente abandonados por Deus e pelo homem, seriam confortados ao pensar que João Batista teve que passar pela mesma experiência. João não foi desamparado. Ele teve a companhia dos anjos celestiais, que lhe abriram as profecias referentes a Cristo e as preciosas promessas das Escrituras. Para João, como também a todos os que vieram depois dele, foi dada a promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, verso 20. Deus nunca dirige seus filhos de maneira diferente daquela pela qual eles escolheriam ser guiados, se pudessem ver o fim desde o começo e discernir o propósito que estão cumprindo como seus colaboradores. Nem Enoque, que foi transladado ao céu, nem Elias, que ascendeu em uma carruagem de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1, 29. De todos os dons que o céu pode nos conceder, participar com Cristo em seus sofrimentos é a mais importante responsabilidade e a mais elevada honra.